E Oscar será jogador do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola para repercutir todos os detalhes do acerto entre as partes. Bora falar também sobre o William. De acordo com o Vampeta, o jogador quer deixar o Corinthians e já tem uma proposta da Europa. Falo também sobre o São Paulo depois de Nahuel, Bustos e Ferrarese. Tricolor ainda pensa em mais reforços? No vídeo eu ainda atualizo você sobre as coisas do Santos, falo sobre as últimas do mercado de transferências com várias novidades, o risco de o Atlético Mineiro perder 64 milhões de reais daquela bolada em relação à venda do shopping e muitas outras novidades. Daverson já tem seu destino definido. Bora repercutir tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Minha missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. Sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, é só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative também as notificações, beleza? Bom, bora começar esse vídeo contando ou abrindo com um tradicional giro de notícias e tem muita coisa legal. A primeira informação é de que o empresário do Luizão, zagueiro de 20 anos de idade que pertence ao São Paulo, esteve nessa terça-feira no CT do Tricolor. A ideia era tentar renovar o contrato que termina em janeiro. Não houve acordo, pelo menos até esse momento. Já o Internacional acertou a chegada do zagueiro Igor Gomes, atleta que pertence ao Barcelona. Saiu muito cedo do Brasil, foi jogar no Barcelona B, vai ficar por empréstimo até dezembro de 2023, com opção de prorrogação do contrato por mais uma temporada. O Inter não paga por empréstimo e vai desembolsar apenas com salários R$80 mil mensais. Já o Oliveira, zagueiro que pertence ao Atlético Goianiense, está emprestado ao Cruzeiro, vai se tornar nas próximas horas a contratação mais cara da era Ronaldo. O Cruzeiro vai desembolsar R$4 milhões para ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador. Esse valor já estava previsto em contrato. Recentemente, o Atlético Goianiense recebeu uma proposta da Major League Soccer com cifras superiores. Até por isso, o Dragão deu 48 horas para que o Cruzeiro faça o depósito. Assim que a grana cair na conta do Atlético, o jogador se torna, em definitivo, atleta do Cruzeiro. 70% para o Cruzeiro, 30% para o Atlético Goianiense. Bora falar também sobre o Cruzeiro. Gasolina já é jogador da Raposa, assinou um pré-contrato, 50% dos direitos econômicos ficarão com o Cruzeiro, outros 25% com seus agentes e mais 25% com a Juventus. O Gasolina, lateral direito, 22 anos de idade, revelado no Flamengo, pertencia à Juventus e teve por empréstimo no Sion da Suíça. Para fechar o giro de notícias, contar que Pedro Rocha se despediu nesta terça-feira dos atletas do Atlético Paranaense. Ele acerta os últimos detalhes da rescisão do contrato no Spartak Moscou, com quem ele tem vínculo por mais um ano, antes de ser anunciado por seu novo clube. Negocia com 2 times do Brasil. E tem também informação importante sobre Agustin Rossi, goleiro do Boca Juniors, que negocia a renovação do contrato, a renovação para lá de complicado. O empresário do Rossi veio a público para dizer que ele ganha só R$59 mil por mês. A proposta feita pelo Boca Juniors para prorrogar o contrato foi recusada e existe ameaça, segundo o empresário, de que o atleta seja afastado do elenco. Rossi parece não ter clima para continuar no Boca Juniors, notícia que interessa ao Flamengo. Saideira do giro de notícias, Matheus Ribeiro é o mais novo reforço do Vasco. Atleta que estava no Avaí está rescindindo seu contrato até essa quarta-feira, para embarcar rumo ao Rio de Janeiro. Bora de notícias no Santos. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Peixe quer anunciar mais algum reforço ao lado do Luan. Entre o Santos e Corinthians tudo certo, empréstimo até dezembro, com 100% dos vencimentos bancados pelo Timão. Luan ganha 800 mil mensais. E hoje, o atleta mais próximo de virar reforço do Santos, ao lado do Luan, se chama Gabriel Carabarral. Ele é meio atacante, 30 anos de idade, pertence ao Argentinos Júniors, é um substituto, é um plano B para o Cristaldo, jogador que eu havia contado para vocês que estava nos planos do Peixe e pertence ao Huracan. As negociações com o Huracan, como eu contei com exclusividade ao longo de toda a terça-feira, estão encerradas. O Santos se incomodou com a série de dificuldades criadas pelo Huracan. Negócio com o Carabarral mais barato, mais simples, embora seja um jogador de currículo bem inferior. Passou por União, Patronato, Godoy Cruz e vive um momento de relativo sucesso. 29 jogos, 3 gols e 2 assistências na atual temporada. Chega para ser um meio atacante. Já o Luan
pode jogar como meio atacante, mas pode jogar inclusive um pouquinho mais à frente. Para fechar as notícias do Santos, queria contar que Serginho Chulapa não faz mais parte da comissão técnica fixa do Peixe, assim como já havia acontecido com Marcelo Fernandes, que outro dia foi dispensado do Santos. O Claudio Miro, que era técnico das categorias de base, foi promovido a auxiliar técnico fixo do Peixe a partir de agora. Bora mudar de assunto e falar sobre Daverson, que tinha conversas avançadas com o Bahia, mas desembarcou nessa quarta-feira em Cuiabá, para fechar com o Cuiabá. O time da primeira divisão fez uma proposta financeira maior ao Daverson e diante desse cenário, o Daverson está definindo os últimos detalhes para ser anunciado. Esse anúncio deve acontecer nas próximas horas. Daverson, que não joga desde o dia, só para pegar o direitinho, 20 de março, quando ainda defendia o Palmeiras e enfrentou no Campeonato Paulista o Red Bull Bragantino. O Palmeiras decidiu afastar o Daverson depois que ele, num treino, acabou contundindo o Giovani. Ao que consta, não foi por maldade, mas aquilo acabou pegando meio mal. Daverson não teve seu contrato prorrogado, está livre no mercado desde julho. Teve algumas propostas de times das séries A e B, mas optou pelo Cuiabá. Atleta que chega provavelmente para ser titular, até porque o André e o Gênison, que são jogadores da posição, têm atuado como reservas. O Rodriguinho, ex-jogador do Corinthians, que é o meio atacante, tem sido acionado como improvisado como atacante. Essa situação deve ser interrompida com a chegada do Deivinho. E você, o que acha que o Deivinho vai fazer no Cuiabá? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Oscar com a grande bomba da quarta-feira. Fabrizio Romano, jornalista italiano, especialista em mercado, o primeiro a contar que o Oscar tinha negociações com o Flamengo, cravou que o atleta será jogador do Flamengo. Antes mesmo do Fabrizio dar essa notícia, alguns indícios importantes já haviam sido dados. O Oscar pela manhã postou em uma comunidade na China uma mensagem de despedida do torcedor chinês, mais especificamente do Xangai Port. Depois fez o mesmo em suas redes sociais em todo o mundo. Esse texto diz o seguinte, abre aspas: desde o início de 2022 tenho tido alguns problemas pessoais e familiares. Recentemente voltei ao Brasil para acompanhar a família durante esse período. Nesse tempo no Brasil vou fazer de tudo para manter meu nível competitivo, físico e mental, treinando em casa ou com um clube de futebol profissional. Sem dúvidas, eu ainda sou e sempre serei parte do Xangai Port. Meu coração está com vocês e apoiarei o clube de toda maneira que eu puder, fecha aspas. Foi a forma bacana que o Juliano Bertolucci, o empresário dele, e o jogador encontraram para deixar registrado que não é um adeus, e sim um até logo em relação ao Xangai Port, com quem ele tem contrato até novembro de 2024, jogador que ganha um dos maiores salários do mundo, na casa dos 10 milhões de reais por mês. Xangai topou emprestá-lo de graça, empréstimo até o fim do mês de janeiro. Não entendi ao certo por que janeiro, será que os caras estão de olho no Mundial? Enfim, mas o empréstimo é até o fim do mês de janeiro. Xangai Port topou liberar o jogador de graça e o Flamengo vai arcar com os salários. E é óbvio que o Oscar vai abrir mão de bastante dinheiro, cerca de 8 milhões de reais por mês. Esse vai ser o desconto que o Oscar vai dar. Vai faturar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais mensais. Atleta que recentemente já posou com foto com a camisa do Flamengo e também trocou mensagens via redes sociais com o Davi Luiz, seu ex-companheiro de Chelsea. Para mim, um baita golaço pro rubro-negro, que já havia contratado Cebolinha, Arturo Vidal, Eric Pulgar e Varela. Jogadores bastante interessantes que fazem do Flamengo o principal time do futebol brasileiro. Na minha opinião, eu gostaria de saber a sua. Use o espaço para comentários, beleza? Bora mudar de assunto e repercutir informação importante que Vampeta trouxe nessa quarta-feira na Rádio Jovem Pan. De acordo com um ex-jogador do Corinthians e hoje comentarista, o William decidiu deixar o Corinthians. Segundo o Vampeta, o William tem proposta da Europa e não quer mais permanecer no clube. Essa possibilidade nem é nova, vinha sendo discutida já há algum tempo, até porque o William foi ameaçado, a família dele também, as meninas não estavam mais indo ao estádio porque não queriam ver seu pai sendo xingado, ameaças nas redes sociais, enfim. Esse tema volta à tona agora com o Vampeta assegurando a saída dele. O Vampeta disse o seguinte, abre aspas: ele tem proposta da Europa e não quer ficar mais. Pode sair até o dia 15 de agosto. Essa é a data limite para inscrição de atletas no Brasil. Na Europa, essa data de inscrições é um pouquinho mais longa, depende muito do campeonato, mas em geral até o fim do mês de agosto.
E depois o Vampeta completa, a informação que chegou para mim é de que de gente que conhece a família e anda no meio do Corinthians, fecha aspas, ou seja, Vampeta assegurando que foi de uma pessoa muito próxima do jogador. William, que não vem sendo utilizado, primeiro por causa de problemas no ombro, depois por causa de uma tendinite muscular. A grande verdade é que ele foi contratado para ser a principal estrela do elenco, mas as dificuldades físicas e também a readaptação ao futebol brasileiro o impediram de ser esse protagonista nos últimos 20 jogos, nenhum gol e uma assistência. Desde o início da temporada o William marcou um único gol. Tô para te dizer que se o William for embora, não vai ser uma ausência tão sentida, especialmente pelos números que eu contei e pelo fato de ganhar acima de R$1 milhão por mês. E você acha que o William faria falta? Também estou curioso para saber sua opinião antes de mudar de assunto e falar sobre a chance de o Atlético perder 64 milhões de reais daquela bolada que tem direito pela venda do seu shopping. Só para recapitular a história, não sei se todo mundo conhece, o Atlético Mineiro era dono de 100% das ações do Diamond Mall, um shopping importante em Belo Horizonte. Havia vendido anos atrás 51% para Multiplan. Nessa terça-feira houve a confirmação da venda dos outros 49%. E por essa fatia o Galo vai faturar 340 milhões de reais, uma parte à vista e outra parcelada em 12 vezes. Pois bem, a partir da notícia, o André Cury, que é um dos principais agentes de futebol no Brasil, entrou na justiça e notificou extrajudicialmente o Atlético. A cobrança é de 64,2 milhões, por causa de uma série de dívidas, quase todas relacionadas ao não pagamento de comissões. De acordo com o André Cury, são 28 ações diferentes, que totalizam esses 64 milhões de reais. A ideia do André é que exista um bloqueio nesses 64 milhões dos 340 que o Galo vai ter direito. Você deve estar se perguntando como é que chegou-se a um valor tão alto, né? Só em relação ao Frickson Eraso, o zagueiro que não deixou nenhuma saudade no Atlético, a dívida é de 11 milhões de reais. Em relação ao Lucas Prato, também pelo não pagamento de comissões, mais 6 milhões e 700 mil. Do atual elenco, 2 jogadores são responsáveis por dívidas de 8 milhões e meio de reais, o Arana e o Vargas. E óbvio que os atletas não têm nada a ver com a história. O André Cury intermedia a negociação, tem direito às comissões, não recebe e entra na justiça para requerer essa grana. Quanto mais tempo passa com juros e correção monetária, essas cifras vão aumentando. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de o Tricolor ainda buscar mais reforços depois de Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese. Com Bustos está tudo certo, já passou por exames médicos e vai ser anunciado como reforço do Tricolor a qualquer momento, contém na manhã dessa quarta-feira, que o atleta chega por empréstimo de uma temporada, prorrogável por mais 6 meses, empréstimo sem custos. O São Paulo assume 100% dos salários. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o São Paulo é obrigado a pagar 7 milhões de libras ou 45 milhões de reais, valor bastante alto. Sobre o Ferrarese, ainda existem empecilhos, coisas que impedem o acordo. São 2 os principais motivos. O primeiro deles, o Grupo City gostaria de vender o Ferrarese. São Paulo alega que só pode pegá-lo por empréstimo. Para emprestar o jogador para o São Paulo, o Grupo City precisa prorrogar primeiro o contrato do Ferrarese, que está no fim. Ele inclusive já pode assinar pré-contrato com possíveis interessados. E nesse momento o venezuelano não tem demonstrado muito interesse em estender o contrato com o Grupo City. Então o São Paulo em compasso de espera, aguardando uma solução a respeito do caso. De qualquer forma, existe otimismo. Ferrarese já deixou claro para os dirigentes do São Paulo que tem a intenção de defender o tricolor. Aí você pergunta, mas vem mais gente, Nicola? Alguém mais será contratado? Nomes aparecem aos montes. Por exemplo, vivem me perguntando a respeito de Pedro Rocha. Poderia ser uma alternativa? Também querem saber a respeito de meias atacantes, de jogadores de lado de campo. A resposta que vem do São Paulo é de que com Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese, São Paulo fecha o ciclo de contratações nessa janela de transferências. Seriam 5 contratados agora. Marcos Guilherme foi o primeiro, depois o Felipe Alves, o Galopo, mais recentemente o Nahuel Bustos e agora falta o Nahuel Ferrarese. Além desses 5, o São Paulo alega já ter contratado outros 6 desde o início da temporada e entende que já com um time inteiro de reforços já deu várias opções a Rogério Ceni. Eventualmente, somente se pintasse uma operação extremamente barata, praticamente de graça, de algum jogador muito interessante, essa situação poderia ser mudada, mas o Tricolor entende que com Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese encerra um ciclo de reforços para 2022, aí somente para a próxima temporada. Você acha que já tá bom? Você acha que o São Paulo precisa de mais alguém? Também estou curioso para saber sua opinião a respeito desse assunto. Use o espaço para comentários e não esquece que teremos mais tarde a tradicional live do Nicola.
Bora bater papo, contar as coisas do mercado e responder as perguntas de vocês. Abraço, tchau!